Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão aqui nessa manhã felizes? Quantos estão com expectativas no Senhor? Tem alguém que está cansado? Amém. Queridos, vamos dar continuidade àquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Quero que vocês abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de 28 em diante. Lucas 19, a partir do versículo 28. E diz assim: E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um em que nenhum homem jamais deixe-o preso. Ele falou para fazer o quê? Só? E se algum homem vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis. O que foi que o Senhor mandou o discípulo dizer? Vire para o seu irmão que está do seu lado, diga: o Senhor precisa de você. E soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, e eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Pai, aí está, Senhor, a tua palavra. Eu te dou graças, Deus, por esse momento que estamos aqui nessa manhã. E eu sei, Deus, que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Deus, eu declaro agora que todo o ambiente de distração, tudo aquilo que venha trazer distração em nossas mentes, em nosso meio, Pai, eu manieto toda essa ação do adversário, porque tudo aquilo que está preparado para essa palavra nessa manhã irá acontecer conforme a tua vontade. Que os nossos corações sejam sedentos nessa hora por essa palavra, por esse entendimento, porque eu sei que o Senhor já falou através da escola bíblica, o Senhor já trouxe entendimento e conscientização para os nossos corações através da escola bíblica. O Senhor falou conosco no meio dos louvores, Pai. O ambiente foi todo preparado, Senhor, para este momento. Então que fale o Senhor, não o pastor Ricardo, porque aqui eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho, Pai, mérito algum, mas o Senhor, que é dono deste lugar, que é dono desta casa, é quem tem todo o mérito, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Então que seja feita a tua vontade, porque eu me diminuo nessa hora para que o Senhor cresça e a tua vontade seja estabelecida no nosso meio, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Eu estava pedindo ao Senhor a direção sobre uma palavra para ministrar com vocês essa manhã. E o Senhor, só ontem à noite, Ele veio falar comigo, me trazer à memória essa passagem. E aqui a gente começa um texto, a gente vai ver que Jesus está na sua última semana como um homem carnal, um corpo físico nessa terra.
Aqui precede o momento da crucificação, é a última semana de Jesus. Jesus agora está indo em direção a Jerusalém. E se a gente, quando estuda a Bíblia, a gente vai entender que todas as vezes, presbítero Olan, que Jesus entrou em Jerusalém e ele fez milagres, sinais e maravilhas, ele sempre disse em seguida: não conte nada a ninguém, não fale nada. Fica esse milagre, isso que eu fiz, fica em secreto. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que nas vezes anteriores, todas as vezes Jesus disse: não fale nada para ninguém. Aquilo que eu fiz na sua vida, nesse momento, era necessário que ficasse em secreto. Jesus agora está caminhando para o seu propósito, o propósito de ser crucificado. Só que o que me chama a atenção é que na última semana de Jesus, Jesus está dizendo: epa, agora acabou o tempo de ficar em silêncio. Estamos chegando no fim dos tempos, e eu trago esse paralelo para as nossas vidas no dia de hoje, meu querido diácono Jacó. Acabou o tempo de ficar em silêncio. Acabou o tempo de esconder aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Acabou o tempo de não revelar aquilo que Deus tem preparado para fazer para você. Jesus disse: agora eu vou chegar em Jerusalém e eu vou revelar realmente quem eu sou. Chega de esconder, chega de ficar em silêncio, chega de querer ocultar aquilo que Deus está fazendo em você. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de calar, mas também há um tempo de falar. Jesus está dizendo: olha, nos outros milagres que eu fiz anteriormente, era necessário ocultar aquilo que eu estava fazendo. Mas agora chegou o tempo de que o Filho do Homem venha a ser revelado e glorificado como Ele realmente é. Aí Jesus está seguindo para Jerusalém. E quando ele está seguindo para Jerusalém, ele para em Betfagé, cidade dos figos verdes e do vinho de figo. E ele para naquele ambiente, mais ou menos entre 6 e 8 quilômetros de Jerusalém. E ele diz: chegou o momento. Chegou o momento de cumprir tudo aquilo que estava estabelecido na minha vida. Tudo aquilo que estava estabelecido para a minha história. Tudo aquilo que estava para ser revelado, chegou o momento, chegou a hora. Vai ter momentos em nossas vidas que não há mais do que esconder, não há mais do que correr. Vai chegar momento em nossas vidas, ou a gente coloca para fora aquilo que está dentro, ou a gente vai acabar morrendo no meio do caminho. Esse momento na vida de Jesus, ele disse: chegou o momento de eu expressar publicamente aquilo que eu carrego. Chegou o momento de eu revelar publicamente aquilo que eu carrego. Chega de ficar falando escondido com um, chega de ficar falando quietinho com o outro. Chegou a hora de você arrombar as portas, abrir as portas e gritar para os 4 cantos desse mundo: quem é o Deus que você serve? Aqui eu trago um despertamento para a igreja. Para de esconder a unção que Deus colocou em você. Para de querer colocar numa vasilha aquilo que Deus colocou em você. É hora de você declarar aos 4 cantos deste mundo: quem é o Deus que te usa? Quem é o Deus que te serve? Quem é o Deus que te chamou? A Bíblia vai dizer que a natureza está ansiando. Ela não está ansiando por homens corruptos, por homens covardes, por homens mentirosos, por homens medrosos. Não, ela está dizendo: eu estou ansiando por homens cheios do Espírito. Eu estou ansiando por homens e mulheres que vão revelar aquilo que o Espírito colocou. Eu vim lhe despertar nessa manhã. Está na hora de você se levantar. Se levantar com ousadia e autoridade para desfazer as obras do adversário. Está na hora de você se levantar com ousadia e autoridade para quebrar o jugo do inimigo. E eu posso lhe dizer uma coisa: Deus não escolhe qualquer um, não. Deus não erra quando Ele escolhe, não. Ele escolheu você no meio desse trabalho, nesse rol de amigos, nessa família, nessa vizinhança. Ele levantou você, foi nesse lugar aí mesmo. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade que nos foi dada. Chega de ficar passando a responsabilidade para o outro.
e dizer: a obra do Evangelho de revelar Jesus é comigo, está falando comigo. As pessoas estão perecendo aí fora, as pessoas estão morrendo aí fora, ideologias estão sendo implantadas a todo custo, o tempo todo, no meio político, para paralisar a igreja, para destruir a igreja. E nós que dizemos que professamos esse Deus que é todo poderoso, que é maravilhoso, estamos calados, quietos. E eu vim cheio do Espírito nessa manhã para te dizer: chega, porque omissão é pecado. Vou repetir de novo: omissão é pecado. Deus nos chamou para desfazer as obras do adversário, mas não é segundo a minha e a sua vontade, é segundo ao que está escrito, é segundo ao Espírito de excelência que habita em você e lhe direciona. A figueira está sendo sacudida. Está na hora dos homens e mulheres cheios do Espírito se levantarem. Jesus está dizendo: eu não vou mais me calar diante desse sinédrio. Não é que Jesus estava fazendo nada errado, não, ou que ele tinha medo, não. Mas ele está dizendo: chegou a hora. Sabe por que chegou a hora? Porque havia uma profecia liberada. E a profecia aqui é uma palavra liberada. Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10. Havia uma profecia há 500 anos antes de Jacó que foi liberada. Coloca aí. Regozija-te muito, ó filha de Sião. Aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti. E ele é justo. Não, ele é justo. E tem a salvação. Ou seja, nele há justiça plena. Ele não dá mais para um e menos para outro, é igual para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoa, de cor, de raça, de status social. Por isso que ele é justo. E a justiça dele vem acompanhada da salvação. Segundo, ele é humilde. Ele não se vangloria daquilo que ele faz, porque ele sabe que aquilo que ele faz é quem ele é. E quando ele sabe que tudo aquilo que ele faz é quem verdadeiramente ele é, ele não tem glória nenhuma, ele não reivindica glória nenhuma para si, é natural. Por isso que ele é humilde. E aqui ele vem montado aonde? Sobre o quê? Sobre um jumento. E sobre um jumentinho, o filho da jumenta. Quando Jesus chama os dois discípulos, ele diz: vai adiante, vai em Betânia, aldeias próximas, aldeia de Lázaro, de Marta, de Maria, vai lá. E você vai encontrar uma jumenta e um jumentinho. O que é que está escrito aqui? 500 anos antes, um jumento e sobre um jumentinho. 500 anos antes, Zacarias estava dizendo: Jacó, tem uma palavra liberada. E essa palavra liberada, passe o tempo que passar, ela vai se cumprir. Ei, eu não sei quantos anos você tem dentro da igreja, mas eu vim cheio de ousadia no Espírito para lhe dizer: há uma palavra liberada sobre você. Há uma palavra liberada sobre a sua história. Não importa o tempo. Se você for fiel, for justo, for humilde, vai acontecer. E Jesus disse: você vai encontrar uma jumenta. E você vai encontrar um jumentinho amarrado. E você vai chegar lá. E você vai trazer para mim. Sabe, queridos, o ritual de aclamação de um rei, naquela época, era baseado nisso, Jacó. Ele teria que vir montado em um animal. Ele não precisava, ele mesmo está dizendo: eu sou o rei, eu sou o cara,
eu que prego, eu que canto, eu que tenho um dom, eu sou bom. Se eu não pregar, não acontece. Se eu louvar, não vira. Se eu não profetizar, não é verdade, não. Ele só precisava estar sentado em cima de um animal, fazendo aquilo que ele foi estabelecido. O segundo ponto é, não só estar montado em cima de um jumento, naturalmente, quem estava ao seu redor teria que dizer, é ele. É Ele, eu reconheço que está nele, eu reconheço que Ele é Rei, eu reconheço que Ele é Senhor, Ele não precisou forçar nada para ninguém. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus, tratando dessa mesma passagem, que não só os discípulos, as pessoas que estavam ali acompanhando ele, estavam declarando que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas pessoas que estavam lá em Jerusalém, a 8 quilômetros de distância, foram tomados desse entendimento e saíram de Jerusalém e foram até o caminho encontrar ele e dizer, Hosana, 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 Hosana nas alturas, ele é o Rei, ele é quem eu esperava. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que quando você estiver no centro da vontade de Deus, caminhando em direção ao propósito estabelecido para a sua vida, não só os de perto vão reconhecer aquilo que Deus quer em você, mas os de longe, Deus vai começar a atrair os de longe para perto de você. Para quê, pastor? Para você revelar a graça, para você revelar o favor, para você revelar o poder que habita dentro de você. A Bíblia é clara, meus irmãos. Jesus não tinha chegado em Jerusalém, mas a notícia chegou antes. 8 quilômetros de distância. Eu acho que 8 quilômetros de distância vai estar daqui no Iguatemi. Comércio, 8 quilômetros. Imagine Jesus está aqui, na Boa Viagem, montado no jumento. Se eu gritar daqui, ouve lá, no comércio. Aí eu lhe pergunto, como é que as pessoas de Jerusalém saíram de lá e vieram para cá? No momento exato. Eu te pergunto, porque está escrito que não só quem estava com Jesus, mas saíam de Jerusalém as pessoas. Se Jesus está na metade do caminho, as pessoas estão lá, recebendo uma comunicação, discernindo o tempo, discernindo tudo que está acontecendo à sua volta, e diz, eu preciso ir até esse caminho. Eu preciso ir também, celebrar esse Deus, celebrar isso que está acontecendo. E naquele momento Jesus começou a ser aclamado, porque foi assim que estava descrito na lei. Esse era o ritual para alguém ser aclamado rei. E Jesus manda buscar esse jumento, e uma coisa que eu entendo é que a primeira coisa que Jesus faz na vida desse jumento é salvar. Por isso que está escrito em Zacarias, que ele não só é justo, ele traz salvação. Me pergunte por quê? Porque segundo, lá em 1 Reis, todo jumento que nascesse, ele era um animal impuro, porque ele tinha o casco inteiro e não ruminava. Então, segundo a lei, ele era impuro. Só que, quando ele nascesse, só havia uma saída para ele. Qual era a saída, pastor? Uma, morte. Nasceu, animal impuro, quebra o pescoço. Ou seja, não tinha possibilidade para ele viver. Não tinha esperança para ele só porque ele nasceu. Só o fato de ele nascer, ele já estava condenado. E assim fomos nós. Já nascemos condenados. Já nascemos condenados, sentenciados ao pecado. Já nascemos condenados em delitos. Mas sabe qual era a solução? Era se houvesse um cordeiro. Sabe qual era a solução para aquele jumentinho ficar vivo? Era sacrificar um cordeiro. Eu vou repetir para você. A solução, Diácono Vitor, para aquele jumentinho estar vivo, teria que vir um cordeiro e ser sacrificado para que ele pudesse viver. Então, quando Jesus diz, vai lá buscar o jumento, Jesus está dizendo, eu vou trazer salvação para ele hoje. Eu vou parafrasear isso aqui para os nossos dias. Quando eu e você estávamos presos
no pecado, escravizados no pecado. Escravizados, porque esse jumento estava amarrado, acorrentado. Ele não era livre. Quando Jesus diz, vai buscar, Jesus está dizendo, eu sei aquilo que te aprisiona. Eu sei aquilo que te oprime. Eu sei aquilo que te escraviza. Eu sei aquilo que está te impedindo de viver aquilo que eu projetei para você. Eu sei. Mas eu vou enviar 2. Eu vou enviar 2. Esses 2 não são qualquer um. São 2 discípulos que têm poder e autoridade dadas por Jesus. Não é qualquer pessoa. Como assim, pastor? Nós estávamos lá no mundo, perdidos, aprisionados. E Deus usou alguém para dizer, ei, tem solução para a sua vida. Tem solução para a sua história. Isso que te aprisiona, se você conhecer o Deus que eu conheço, não vai te aprisionar mais. Esses 2 que foram levados até vocês, eu posso hoje parafrasear e colocar como um evangelista e um pastor. Aqui é conjectura minha. Um evangelista e um pastor. Porque o evangelista vai chegar e pegou a gente no lugar de dor, de sofrimento e dizer, ei, se levanta. Se levanta. Porque tem uma palavra de vida liberada sobre você. Se levanta porque tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Essa não é a vida que o Deus preparou para você. Essa não é a história que Deus preparou para você. Aí ligou aquela luz dentro de nós. E nós chegamos até esse lugar. E quando a gente chega nesse lugar, vem um outro que é o pastor. Que vai cuidar de mim, de você. Que vai te direcionar, sabe por quê? Eu não posso sair do ambiente aprisionado e ir direto até Jesus. Não posso. Porque eu não posso pular etapas. A não ser que Jesus venha até mim, é diferente. Mas no ambiente que me aprisiona, eu não consigo sair daqui direto e ir até Ele. Por isso que Jesus enviou 2 discípulos. E os 2 discípulos não têm só o poder, eles têm autoridade. Porque é o valente que dizia assim, ó, é meu. O valente que dizia assim, ó, quem acorrentou foi eu. É propriedade minha. Vai morrer na prostituição. Vai morrer nas drogas. Vai morrer na mentira. Vai morrer no adultério. Vai morrer com essa enfermidade. Vai morrer com essa vidinha medíocre. Não vai ser nada. Não vai ser ninguém. Vai ficar vivendo essa vidinha aí mesmo. Não vou soltar porque é meu, é propriedade minha. Aí eu lhe pergunto, quem foi que enviou os 2? Quem? Quem? E aquele que envia alguém para trazer socorro para mim e para a sua vida, também tem a resposta certa para dar ao valente. Também tem a resposta certa para dar ao nosso adversário, que quer nos manter aprisionado, que quer nos manter escravizado, que quer nos manter em depressão, em dores, em traumas, em medos, que quer nos manter ali naquela situação de vergonha e de humilhação. Jesus mandou dizer, não me interessa. Diga uma coisa para o valente, quem está solicitando ele sou eu que tenho todo o poder, que tenho toda a autoridade. Olha, reparem uma coisa, os donos só ouviram o recado e não puderam fazer nada, porque ele só pode fazer contra mim e a sua vida se Deus permitir. Então, se Deus não permitir, nada ele pode fazer. Quando ele se levantou para dizer, epa, vou segurar, vou prender, os discípulos disseram, solta. Ah, meu Deus, eu sinto ousadia aqui para profetizar. Toda enfermidade sai agora. Toda enfermidade sai agora. Eu estou te dando uma ordem, enfermidade sai agora.
solta esse corpo, solta essa vida, solta essa pessoa agora. Medo, síndrome do pânico, solta. Solta sentimento de incapacidade, de impossibilidade, solta. Mente escravizada por traumas do passado, por dores antigas, solta. Solta agora, em nome de Jesus. Finanças que estão travadas, solta agora. Solta as finanças do povo agora. Solta as finanças do povo agora. Esse povo vai prosperar. Deus está chamando esse povo para prosperar. Deus está chamando esse povo para crescer. Deus está chamando esse povo para avançar. Aleluia. E quando Jesus manda soltar, quem é que vai prender? Quando Jesus libera a palavra, quem é que vai impedir? Aí eu digo para você, você tem uma palavra liberada? Então o que é que está te pedindo a chegar ao lugar onde a palavra foi liberada? Se você tem uma palavra liberada, o que é que está te impedindo? O que é que está te impedindo? Aquele jumento, quando os discípulos dão uma ordem, automaticamente, a ordem foi para liberar e trazer quem? O jumento. Mas por causa da palavra liberada lá atrás, disse que tinha um jumento e o jumentinho. Mas a palavra que foi liberada lá atrás é isso, jumento e jumentinho foram liberados dois. Não foi só solto o jumentinho, mas a jumenta, que era a mãe daquele jumentinho, também se tornou livre. O que você quer dizer com isso, pastor? Quando a palavra de Deus é liberada sobre a sua vida, quem está à sua volta recebe do mesmo poder, recebe da mesma graça, recebe do mesmo favor. Então posso lhe dizer uma coisa? Pare de querer andar sozinho. Pare de querer andar sozinho, nem Jesus andou sozinho. Pare de querer ser o super-homem, a super-mulher, o super-crente. Eu e você fomos feitos para precisar um do outro. Eu vou repetir isso para você. Eu e você fomos feitos para precisar um do outro. Me prove qual foi a vez que Jesus mandou alguém ir evangelizar ou fazer milagres e maravilhas que ele mandou ir sozinho. Me diga. Ele disse que tem que ser sempre uma dupla. Ele está utilizando do mínimo, tem que ser sempre de 2 em 2. Quando ele imposta os discípulos de 70, vai de 2 em 2. Vá, não leve nada. Porque para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você não precisa levar nada. Você só precisa estar imbuído do Espírito e carregando uma palavra. Só vai dar errado se você não estiver imbuído pelo Espírito e não tiver uma palavra. Mas se você estiver cheio do Espírito e uma palavra, já deu certo. Até para libertar o jumentinho foram de 2. Então entenda uma coisa. Você não é só. Deus coloca pessoas no seu caminho que vão somar com aquilo que falta em você. Porque nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E aquele jumentinho agora foi liberado e a sua mãe foi junto com ele. Só que a mãe dele já sabia o que era ser montada, porque é a palavra que diz que ele nunca havia subido ninguém sobre ele. Ele nunca havia sido adestrado, vou melhorar para os nossos dias. Ele nunca havia sido discipulado, doutrinado, orientado. E sabe o que é que eu entendo com esse jumentinho? É que quando o trajeto daqueles discípulos levar ele até Jesus, a palavra vai dizer que eles prepararam o jumentinho até Jesus. Eles lançaram vestes sobre aquele jumento. E aqui agora a conjectura minha, aquele jumentinho de bom coração e bom grado, mesmo sem entender, ele disse, eu vou me submeter. Não, eu vou repetir que parece que você não entendeu. Aquele jumentinho disse,
É o pastor que está pregando, é? Então, se o pastor está pregando, meu pastor está pregando, eu vou me submeter àquilo que o meu pastor está falando. Eu vou me submeter àquilo que o meu líder está me orientando. Eu não vou questionar. Eu não vou procurar artifícios para dar desculpa. Eu não vou procurar meios e coisas soltas para querer justificar o injustificável. Porque quando Deus libera alguém para direcionar e cuidar das nossas vidas, é porque nós precisamos daquele cuidado, é porque nós precisamos daquele zelo. Posso lhe dizer uma coisa? Deus te colocou aqui porque Ele sabe que você precisava dos líderes que estão aqui para cuidar de você. Ele te colocou nesse lugar, porque Ele sabe que os líderes que estão aqui têm tudo aquilo que você precisa para você alcançar o objetivo. Não é o que está lá, não é o que está na internet, não é o que está fora, é aquilo que está no lugar que você foi plantado. Porque, querido, uma planta, no ambiente que ela foi plantada, ela pode até em algum momento receber algo que vem alguém de fora e coloca. Mas o que vai manter ela viva não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Como assim, pastor? O que vai te manter vivo? O que vai te manter fortalecido, estruturado? Desculpa, viu? Ela briga comigo, eu fico com papel, toalha na mão. O que vai te manter vivo e estruturado é aquilo que você recebe aqui. É o feijão com arroz que é pregado aqui. É o feijão com arroz que todo dia, como a nossa pastora diz, o compre batom, que é direcionado aqui, que vai te manter de pé, que vai te dar raiz, que vai te dar estrutura. Então aquele jumentinho foi preparado. E ele não rejeitou a preparação. Ele não rejeitou a doutrina. Ele não rejeitou o direcionamento. Ele não rejeitou os ensinamentos. Antes, ele humildemente recebeu tudo aquilo que foi direcionado para ele. E porque ele recebeu com humildade, ele cumpriu o propósito, Jacó. Qual era o propósito? O meu propósito como pastor auxiliar dessa casa é fazer com que você, através daquilo que Deus direcionou na minha vida, que você chegue até Jesus. O meu propósito não é fazer com que você se achegue a mim. Não. Porque eu sou falho, que nem você. O meu propósito aqui é trazer uma palavra, para que essa palavra penetre no seu coração. Tão mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que ela vai lá na estrutura interna do homem e vai dividir juntas e medulas, para que você chegue perto de Jesus. Para que você chegue perto dele. Não é de pastor Ricardo, não é de pastor Anéia, não é de presbítero Holândia, evangelista Leandro, não, é perto de Cristo. Por quê? Porque havia um propósito. Aquele jumentinho precisava ser salvo, Jacó. Se ele não morreu logo quando ele nasceu, é porque tinha um propósito estabelecido na vida dele. Porque se fosse segundo a lei, era de imediato, nasceu, mata. Tem cordeiro não, se tem cordeiro vive, se não tem cordeiro, quebra o pescoço. Mas havia um cordeiro que estava dizendo, não vai morrer não. O inimigo, tudo que o inimigo quer é matar você. Tudo que o inimigo quer é acabar com a sua vida. Tudo que o inimigo quer é acabar com a sua história. E Deus está dizendo, não vai morrer não. Não vai morrer não. Você só está vivo porque eu estou chegando. Você só está vivo porque eu tenho um propósito contigo. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Aleluia. E aquele jumentinho chega até Jesus. Sabe o que eu acho, querido? O que eu acho lindo, queridos? É que aquele jumentinho que nunca foi montado,
Mas ele já está saindo do seu lugar de origem com uma situação de vergonha. Porque ele estava preso. Ele não tinha poder de decisão. Já haviam decidido por ele. Eu vou repetir. Aquele jumentinho, na casa do seu dono, não tinha poder de escolha. Não tinha poder de decisão. Já estava condenado, sentenciado. Só que Deus tinha um propósito, e o propósito livra aquele jumento, mas livrar aquele jumento do lugar que ele está aprisionado não muda a vida dele. Libertar só ele, diácono Wagner, não muda. Libertar o jumento não muda o contexto que ele está inserido. Precisa o objetivo principal acontecer. Qual era o objetivo? Se encontrar com Jesus. Não adianta ser só livre das drogas. Não adianta só ser curado. Não adianta só ser liberto de tantas coisas. Precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Sem esse encontro verdadeiro com Cristo, você pode até fisicamente, naturalmente ser livre, mas por dentro ainda é aprisionado. Me prova, pastor. Além desse episódio do jumento, o povo estava no Egito, preso, escravizado. Qual era o projeto de Deus? Libertar. Mas era libertar só para não sofrer mais na mão do adversário? Não. O objetivo de Deus era: eu vou te fazer livre, para que quando você esteja livre, você decida se você vai me adorar ou não. O objetivo de Deus foi tirar o povo do Egito, fazer com que eles ficassem livres. Repare que quando eles saem do Egito e são livres, aquilo que afligia eles morreram no mar. Ficaram, todo o exército morreu. Não existia mais alguém para impor algo sobre eles. Quando eles passaram para o outro lado, para outra margem, eles agora receberam de Deus uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está pegando muita gente hoje pelo pé. Porque o livre-arbítrio é Deus dizendo assim, ó: eu não quero que você me conheça primeiro para depois eu te libertar. Eu quero te libertar, para que quando você for livre, você escolha se você me quer ou se você quer viver a sua vida ao seu jeito e à sua maneira. Só que tem muita gente que já foi livre, já foi curado, já foi sarado, já foi transformado, mas diaconisa Maiara ainda não escolheu se render a esse Deus que curou, que libertou, que salvou, que transformou. Tem muita gente dentro das igrejas vivendo de religiosidade. Foi curado, foi transformado, recebeu uma bênção, uma resposta, mas nunca teve ainda um encontro verdadeiro com Cristo. Nunca conheceu ainda de fato esse Deus. Esse foi o objetivo de Deus com o povo no Egito. Esse foi o objetivo de Jesus com aquele jumentinho. Ele precisa me conhecer. Sabe, queridos, que quando aquele jumentinho chega até Jesus, ele já está todo preparado. Ele já está adornado. Ele está adornado. Está pronto. Para quê? Muitos vão dizer, só para Jesus subir nele. Posso lhe dizer uma coisa? Isso é o mínimo. Quando eu estava nessa madrugada meditando sobre isso, eu cheguei a esse ponto, o Espírito Santo falou comigo: Ricardo, o objetivo ali não era eu subir naquele jumento. O objetivo era eu ser um com ele.
Porque quando eu monto naquele jumento, eu estou me tornando um com ele. Eu estou sendo um com ele. Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, é para que você seja um com ele. É para que você se pareça com ele. É para que você reflita a glória, a graça, o favor e a vontade dele. Vão olhar para você e vão dizer: era mentiroso, era enganador, Jacó, mentiroso, enganador, usurpador. Mas Deus diz: é Israel, é escolhido, é separado, tem valor. Deus quer ser um com você. Me prove, eu provo. No momento em que Jesus sobe no jumento, quem é que fala mais no jumento? Me diga, quem é que fala mais no jumento? Agora só estão falando de quem? De quem? De Jesus, do rei. Quando Jesus for plenamente suficiente em mim e em você, ninguém vai mais falar de você. Porque esse é o objetivo do Evangelho. Não falar de pastor Ricardo, não falar de pastora Graziela, não falar de 1, de 2, de 3, não. É falar do Deus, do Jesus que habita em você. Olharam para aquele jumento e não viam mais o jumento, viam Jesus, viam um rei montado sobre ele. Ora, queridos, aqueles que recebem o direcionamento, guiados pelo Espírito, que são plenamente cheios do Espírito, vivendo o propósito do Senhor, vão olhar para você e vão ver a glória de Deus manifesta, vão ver a sabedoria, vão ver a excelência, vão ver o poder de Deus agindo através da sua vida. Não vai olhar se você fala bem ou não, se você se veste bem ou não, se você canta bem ou não, se você consegue ser sociável ou não. Vão olhar para a graça, vão olhar para o favor, vão olhar para o Deus que habita em você e vão dizer: eu creio, eu quero esse Deus também, eu quero sentir essa presença também, eu reconheço esse poder e esse favor também. Por isso, querido, que eu já ligo logo um alerta. Quando eu vejo pessoas que estão em funções dentro da igreja e começam a se achar: eu faço, eu sou o cara, que só acontece se eu orar, só acontece se eu tocar. Jesus está longe de sair. Está pensando que Deus não viu quando Moisés escondia a face, mas a presença já não estava, não? Deus viu. Tudo tem um preço. Então aqui quem opera é Ele. Não é nada sobre mim, sobre você. É sobre o Deus que quer usar você. E através de você, Ele realizar algo poderoso. Aquele jumentinho que saiu de lá, escravizado, envergonhado, mas no processo, ele obedeceu, ele foi fiel, não fugiu do tratamento, não fugiu do ensinamento, foi até o fim. Ele recebeu a honra que nenhum outro recebeu. Qual foi essa honra, pastor? Ele foi aquele que Jesus utilizou como um veículo para ser aclamado na sua última semana de vida. Me pergunte qual foi o outro. Me pergunte qual foi o outro animal que desfrutou daquilo que esse jumentinho desfrutou. Eu estou lhe dizendo que quando você for obediente, quando você aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história, você vai viver coisas que ninguém viveu.
você vai desfrutar de coisas que ninguém viveu. A história, a Bíblia diz que só houve um jumentinho que carregou Jesus nos seus lombos e recebeu a mesma aclamação que Jesus recebeu. Hosana, 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 Ele é o rei, Ele é o rei. Era ninguém, mas hoje está ali junto com o rei. Era humilhado, mas hoje é exaltado. Era esquecido, mas hoje está em destaque. Era ali desprezado, preso, mas hoje é livre. Está acompanhando o rei, vivendo algo extraordinário. Então eu posso lhe dizer, o que disseram a seu respeito não representa quem você é para Deus. O que disseram ao seu respeito não é como Deus te vê. Viu aquele jumentinho como nada. E Deus está dizendo, é precioso. Viu aquele jumentinho como mais um. E Deus está dizendo, é escolhido, é separado para uma obra, um projeto glorioso. Por isso que eu digo que quando ele retorna, porque o processo de Jesus entrar em Jerusalém, ser aclamado como rei, a profecia de Zacarias acontece, é concretizado, tudo dá certo, aquele jumentinho agora vai voltar para o seu lugar de origem. Só que o lugar de origem não vai mais reconhecer aquele que saiu quando ele retorna. O lugar de origem, o lugar da sua vergonha, espera que você volte mais envergonhado ainda. O lugar que você saiu, o lugar que Deus te tirou, está esperando que você retorne pior do que você saiu. Só que quando você retornar para esse lugar de origem não vai te reconhecer mais. Porque vai dizer, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais aquele beberrão. Ele não é mais aquele prostituto. Ele não era mais aquele fanático pelo Bahia. Ele não era mais aquele que saía quinta-feira de manhã tomando 2 latão de Skol e só aparecia na segunda-feira de noite. Estou falando de mim. Não é mais aquele. Não é mais aquele. Esse não é mais aquele. É outra pessoa. Eu estou olhando para alguém que foi totalmente transformado. Eu estou olhando para alguém que foi totalmente mudado. Aquilo que havia uma imagem impregnada na cabeça das pessoas sobre quem você era, Deus está dizendo, eu estou renovando a sua imagem. Eu estou mudando a sua história. Da forma como as pessoas te viam, elas agora vão começar a olhar quem você realmente é. E para encerrar, queridos, Salmo 118, 26 vai dizer isso. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós os bendizemos de fora da casa do Senhor. As pessoas estão lá fora esperando você sair. Estão esperando você lá fora. Jesus não montou o jumentinho dentro da casa, Jesus montou fora. Jesus não montou no jumentinho dentro da casa. Jesus diz, traz para fora. Traz ele para fora. Porque eu quero ele lá fora. Eu quero ele cheio do Espírito lá fora. Eu quero ele cheio de graça lá fora. Pular aqui dentro, rodar, rodopiar, fazer acontecer aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. Jesus está dizendo, igreja, eclésia, chamados para fora. A gente se acostumou com o tempo de ficar enfurnado, entre 4 paredes, em 4 paredes, todo mundo se engalfiando. E Deus está dizendo, existe uma seara lá fora, que quer ver você cheio de ousadia, que quer ver você cheio do Espírito, que quer ver você cheio de autoridade, cheio de poder, para mudar a sorte e a vida de pessoas. Deus te chamou para isso. Eu lembro aqui agora, essa ministração marcou a minha vida há anos atrás, no nosso segundo acampamento.
na Fazenda João Marcelo. E eu trouxe essa ministração, mas com uma conotação diferente. E eu trouxe, o Espírito Santo trouxe à minha memória uma analogia que eu fiz e eu acho pertinente fazer aqui agora. Naquela época, naquele acampamento da ministração pela manhã, no dia 4 de junho. Foi 4 de junho, foi 24. Eu fiz uma analogia dizendo que todo vaso, o sonho de todo vaso, é ser cheio, para ser usado. Por quê, pastor? Porque um vaso vazio, o seu valor é pequeno. Você coloca ele na estante, e porque ele está vazio, ele não tem serventia para sair dali para lugar nenhum. Passa 1 ano, 2 anos, só faz tirar poeira. Mas porque ele está vazio, não carrega nada dentro, o seu valor é pequeno, a sua importância é pequena, o seu destaque é pequeno, a sua utilidade é pequena. Então deixa ele lá, parado, isolado, esquecido, no canto, porque não, se sair dali, vai sair para quê? Vai carregar o quê? Vai levar o quê? Não tem nada para oferecer, então deixa na estante. Mas quando o vaso recebe algo dentro, carrega algo dentro, aquilo que ele está carregando geralmente tem mais valor do que ele. Eu vou repetir, parece que você não está entendendo o que eu estou falando. Aquele vaso que estava outrora vazio, recebeu algo agora dentro dele. Aquilo que ele recebeu dentro tem mais valor do que ele. E por causa daquilo que ele recebeu dentro, o seu valor agora é maximizado. Se ele não tinha valor e serventia alguma, agora ele passa a sair daquela estante. Porque aquilo que ele carrega vai ter que passar por vários ambientes para ele descarregar em cada ambiente que ele passar. O que eu quero lhe dizer nessa manhã, que aquilo que você carrega, o Espírito Santo que você carrega, quer te fazer cheio, quer te fazer transbordar do Espírito para você descarregar desse Espírito, dessa graça, desse favor na vida de outras pessoas. Por isso que o profeta vira, vai buscar vasilhas vazias. Que loucura. Quando ele diz para aquela mulher, vai buscar vasilhas vazias, porque ele diz assim, porque eu vejo que à sua volta tem um bocado de vaso sem serventia. Eu vejo que em seu redor, na sua região, tem um bocado de vaso Jacó, sem utilidade. É vaso. Deus sabe o valor do vaso. Deus sabe qual é o objetivo e o propósito do vaso, mas está vazio. Por que, diácono Vitor, se o profeta entendesse que ao redor tinha vasilhas, vasos cheios, ele não ia pedir vaso, não ia pedir vasilha, ia pedir outra coisa. Porque a farinha e o azeite estavam onde? Na panela. Se os vasos estivessem cheios, ele ia pedir o quê? Me dê outra panela. Mas ele olhou, conjectura minha agora, as panelas estão cheias. Qual é a conjectura que eu faço? Nós estamos cheios de palavra. Estamos cheios da palavra. Palavra tem a rodo, farta. Mas tem muito vaso vazio por aí. E o objetivo do vaso que está vazio é ser cheio. Mas não é ser cheio para se esvaziar, é ser cheio para transbordar. O objetivo de quando Deus enche um vaso, não é que ele se esvazie, é que ele transborde. Porque se ele se esvaziar, ele vai perder aquilo que ele recebeu. Quando ele transborda, ele não perde o que recebeu, ele mantém o que recebeu e é renovado dia após dia. E isso faz ele transbordar. Então ele diz, vai pegar vasilhas vazias, ou seja, tem muita gente em sua volta que está com a vida vazia. Pessoas ao seu redor vazios. E Deus está dizendo, eu vou usar você. Eu vou usar você. Eu vou encher você.
você vai transbordar. E você vai transbordar na vida dessas pessoas. E essas pessoas não mais terão agora vasilhas vazias, serão também vasos cheios. E perceberão o verdadeiro valor que elas têm. Perceberão o verdadeiro propósito que elas têm. Não, eu não quero que você seja seco, eu não quero que você seja raso, eu não quero que você seja limitado, porque eu te chamei para viver o ilimitado, eu te chamei para viver uma medida recalcada, uma medida sacudida, uma medida transbordante, eu te chamei para você transbordar. Se coloque de pé. Aleluia. Cadê o ministério de louvor? Vem cá. Eu vim te convidar para você transbordar nessa manhã. Com muita ousadia no espírito, tem muito vaso vazio aqui. Tem muito vaso vazio aqui. Tem muito vaso meia boca aqui. Mas Deus vai te encher hoje. Deus vai te encher hoje. Deus está dizendo, eu te escolhi, homem. Eu te escolhi, mulher. Para você mudar a vida de pessoas. Mudando a sua também. Porque através da sua vida pessoas serão atraídas. Mas eu quero você cheio. Eu quero ser um contigo. Projeta para mim aqui. Prepara o louvor aí. Atos. Capítulo de número 2. Versículo de número 17. Só um leu, entendeu? Foi. Que acontecerá que nos últimos dias, era a última semana de Jesus, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens, jovens, terão visões. E os vossos homens velhos sonharão sonhos. 18. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito. E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, eu vou melhorar. E sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, eu derramarei do meu espírito. Eu derramarei do meu espírito. Senhor Jesus, eu preguei, Pai, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Tu sabes o quão eu fui fiel à mensagem e aquilo que o Senhor me inspirou. Porque não é sobre mim, é sobre aquilo que o Senhor queria falar conosco. Por isso, Pai, eu venho humildemente te pedir nesta manhã, nesta hora, Senhor, que o Senhor, meu Deus, derrame do teu espírito neste lugar. Que nenhuma só alma, nenhum só corpo fique nesse ambiente, Senhor, sem receber da tua presença. A tua palavra diz que a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente pede mal. Então eu entendo, Senhor, nessa hora que eu estou pedindo a coisa certa. Eu não estou pedindo ouro, eu não estou pedindo prata, não estou pedindo riquezas, não estou pedindo bens, porque tudo isso já tem liberado para as nossas vidas através da tua palavra. Mas eu estou pedindo, Senhor, o cumprimento dessa promessa em nossas vidas nos dias de hoje. Eu estou pedindo ao Senhor, em cima deste altar, nesta manhã, que o Senhor, Deus, derrame do teu espírito sobre esta casa, sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos transbordar da tua presença.
Precisamos, meu Pai, fortalecer, nós precisamos ser fortalecidos, porque muitos de nós estamos aqui cansados, muitos estão aqui abatidos, muitos estão aqui, Senhor, desacreditados, muitos estão daqui, Senhor, pedindo socorro, das decepções, mas o Senhor é aquele que enche. Então, Deus, eu te peço nessa hora, eu te chamei, derrama do teu Espírito neste lugar. Derrama do teu Espírito neste lugar. Derrama da tua presença neste lugar. Porque o Senhor mandou chamar algumas pessoas aqui nesta manhã para serem cheias, para serem cheias do teu Espírito, para serem cheias do teu Espírito. Enche, Senhor. Enche pessoas aqui nessa hora. Enche pessoas aqui nessa hora do teu Espírito. Você que está nesse ambiente agora, você está autorizado, você está liberado para fluir no Espírito, para fluir no Espírito. É um momento agora onde é só você e Deus. Flua no Espírito, porque à medida que você fluir nesse lugar, dons serão liberados, dons serão liberados. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam renovados. Sejam renovados, sejam renovados. Há uma porção nova, há uma porção nova liberada, há uma porção nova liberada. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, sejam cheios para curar. Sejam cheios, deixa eu te usar, sejam cheios. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Você não é só isso. Eu não te dei espírito de temor, você não mas é só de isso. ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. Ministros, ministros, vai, com ousadia, vai em paz, transbordem na vida de pessoas. Para curar. Esse é o momento. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Você não é isso. Apesar, você é aquilo que Deus diz que você é. Apesar, você vai viver a história que Deus preparou para você viver. Eu te chamei. Receba renovo do Senhor. Apesar, sinta Ele te abraçando aí. Sinta Ele te envolvendo aí. Das desilusões, eu te chamei. Você é precioso. Eu te chamei. Você tem valor. Você tem valor. Usar para curar.
Deixa Um eu te momento ruim não usar define quem você é. para salvar, enquanto eu te uso. Uma circunstância eu ruim não cuido define quem de você é. tudo que te faz chorar. Ele quer ser um com você. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Apesar das feridas, apesar você vai orar de das novo. decepções, eu te chamo. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar. Apesar, você vai voltar a ler a Bíblia. Você vai voltar a profetizar. Desilusões, eu te você vai voltar a cantar nessa casa. Você vai voltar a profetizar nesse ambiente. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido. A sua chamada não acabou. Que te faz chorar. A sua chamada não acabou. O seu ministério não acabou. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Deus está dizendo: você tem muito para viver ainda. Você não vai morrer, não. Você não vai morrer, não. Espírito de temor. Você tem muito para viver ainda. Onde eu te mandar, onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Pensaram que iam te matar, eu te encherei, que essa dor ia te matar, ia te paralisar. Vai, mas olha você aí de pé. Vai em paz. Tem vida aí. Deixa eu te usar. Tem vida aí. Para curar. Tem vida aí. Deixa eu te usar para salvar. Você vai cumprir o propósito. Eu cuido de tudo. Ser um com Cristo. Aleluia. Deixa eu te usar para aleluia. Curar. Deixa eu te usar. Quando você vê essa passagem, você acha que o jumento naquela época era um animal desprezível? Nos nossos dias hoje, a gente considera o jumento um animal desprezível. Mas naquela época, quem tinha um jumento era um sinal de riqueza, de posse. Quem tinha um jumento era quem tinha posses, era quem tinha riquezas, porque os jumentos eram animais utilizados em rituais de aclamação de reis, mas também eram animais utilizados para aguentar cargas, para suportar cargas, para transportar as riquezas de um lugar para o outro. Eita, meu Deus! Ei, você é um instrumento que transporta uma riqueza maior do que você, de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro. Você vai viver o extraordinário, porque Deus te chamou e te escolheu para isso. As lágrimas que você derramou diante do Senhor nessa manhã não foram em vão. As orações feitas diante do Senhor não são em vão. Eu vim como um profeta, cheio de ousadia, para te dizer nessa manhã: vem, o Senhor te chama. O Senhor te chama. Eu vim cheio de ousadia nessa manhã dizer: o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para viver uma história extraordinária. O Senhor está te chamando para viver uma história poderosa.
A história que Deus preparou para a sua vida, você nem imagina. Você não sabe dos detalhes. Mas a palavra dele garante que são maiores e melhores do que aquilo que você projetou. Que vão além da imaginação e do intelecto humano. Eu vim te fazer o convite a sair desse lugar para ser um com Ele. Porque a sua vida não será mais a mesma. O seu choro não será mais um choro de dor, de sofrimento e de tristeza. Mas será um choro de alegria. Aplauda ao Senhor, queridos. Tem alguém aqui nessa manhã que ouviu essa mensagem? E talvez você chegou aqui nessa manhã e você se afastou dos caminhos do Senhor, estava longe dos caminhos do Senhor, se afastou por algum motivo. E ouviu esse convite e quer refazer a sua aliança com Cristo. Se tem alguém aqui nessa manhã que deseja refazer a sua aliança, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para orar por você. Se tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus